Está aqui ao meu lado o médico urologista Dr. Celso Fernandes Júnior. E eu convidei-o para a gente bater um papo para falarmos sobre cálculo renal. E agora, batendo um papinho com ele, qual é a origem, como é que surgiu a palavra cálculo? E ele estava me explicando que, alguns séculos atrás, a matemática usava para fazer cálculo pedrinhas. Para fazer as contas, pedrinhas. E então fazia-se cálculo com pedras. Por isso que as pedras renais, as pedras que são os cálculos renais, chama-se cálculo. E o cálculo renal, ele é diagnosticado e é tratado. Muitas vezes clinicamente, muitas vezes cirurgicamente. Acomete mais o homem ou a mulher. Doutor Celso, as pessoas que tiveram crises de cálculo renal me falaram que é pior, a dor é pior do que um parto. Isso é fato. É muito grande a dor, Mafalda. Por curiosidade, é o que você disse aí, o cálculo vem desde a época dos egípcios, quando se fazia os cálculos matemáticos. Daí faziam com pedras, cálculo renal. Do latim chama-se litos, né? Daí o nome de uma das máquinas primeiras que veio para cá, que é da Siemens, chamado litostar. Litostar. O litostar para quebrar a pedra. Quebrar a pedra, né? Nós chamamos de litotripsia. Ureterorreno, litotripsia. Ou seja, os cálculos são as pedras que provocam pelo rim. É curioso, porque acho que desde quando veio a família de Adão, acho que já algum deles, 1/10 já tinha pedra, possivelmente. Já tinha. Porque o fator da formação do cálculo tem muito a ver não só com a ingesta de alimentos que tenham produção de cálcio ou alguns elementos que se precipitam no rim, mas tem muito a ver com a vida sedentária, tem a ver com a desidratação. Então, hoje em dia, quando nós fazemos um tratamento para cálculo renal, a dieta fica mais restrita aos cálculos de ácido úrico. Bom, quais são os tipos de cálculo que nós podemos ter? É um tipo só? Não, são vários tipos. O mais comum é o oxalato de cálcio em quase 90% dos cálculos. E tem diversos formatos e diversos tamanhos também. E diversas durezas. Ah, é? Tem cálculo que eu posso pegar e dar com martelo, ele não quebra. Ele afunda a mesa, mas não fragmenta. Nossa. São chamados cálculos de cistinas. Ele é muito duro, às vezes não quebra na máquina de fragmentar. São cálculos, são verdadeiros pedregulhos. Agora, a grande maioria de oxalato de cálcio monohidratado, ele quase que ele esfarela na mão. E tem o biidratado, diidratado, e já é um cálculo mais duro. Então, 90% quase dos cálculos são formados à base de oxalato de cálcio. O restante, a grande maioria, está com, dos 10%, de ácido úrico. Depois tem cálculo de xantina, mais raro, de cistina, cálculo de fosfato, uma série de outros cálculos. Tem um cálculo muito grande chamado coraliforme, é de fosfato amoníaco magnesiano. E normalmente que esse é cálculo daí, de infecção. E que esse, de infecção. Normalmente é cálculo de infecção e é muito comum no Mediterrâneo. Ah, é? Para alimentação, principalmente de molusco, de crustáceos, uma série de coisas. É um cálculo chamado cálculo coraliforme. Por que coraliforme? Porque ele parece um coral. Ele pega um forma de coral e ele desenha basicamente todo o interior da cavidade renal. Está aí no desenho que a gente está mostrando. Que você vai mostrar daqui a pouco. É um cálculo muito grande, chamado cálculo coraliforme. E o interessante é que esse cálculo não produz dor. Não? Não. Ele é desse tamanho, pode chegar a quase 10 centímetros. Não dá dor? E não dói. Não tem cólica nenhuma? Não dá cólica. Ele destrói o rim e às vezes sem cólica. Agora, um cálculo de 3, 4, 5 milímetros, que é formado sempre no rim, e desce para o ureter, que é o tubinho que conecta o rim à bexiga, ele trava ali, e o ureter é um órgão musculoso que leva a urina para a bexiga. Leva a espasmo e dilatação desse sistema de uma forma muito abrupta, muito aguda.
A cólica renal é terrível, porque ela não tem posição. Referem, às vezes, o paciente, é como se estivesse enfiando um instrumento ali nas costas de dor. Às vezes nós temos que dar morfina para passar essa dor. Então, realmente a cólica renal é terrível, né? Então, nós temos vários tipos de cálculos, por isso, às vezes, algum tratamento que a gente dá com bicarbonato ou não. Então tem que ficar muito atento, porque às vezes o pessoal fala, não, tem cálculo de ácido úrico, dá o bicarbonato, dissolve. Muito bem, mas se você der bicarbonato para todos os cálculos... Nem sempre. Você às vezes aumenta outros cálculos. Tá. Então, qual que é uma das coisas que você deve fazer a nível de cálculo renal? Cortar a alimentação? Eu diria não. Eu diria para você, olha, vamos fazer um pouco mais de atividade física, ingesta líquida, quantos por dia? Às vezes eu prefiro, às vezes, falar para o paciente, eu não vou te dar volume, porque senão você cria uma certa preocupação com esse paciente, principalmente com família, e principalmente mãe, né? Você fala, olha, seu filho tem que beber 2 litros de água por dia, ele está perdido. Porque enquanto ele não tomar os 2 litros, ela não fica satisfeita. Mas eu diria o seguinte, como que eu vou saber um grau de hidratação adequado diário? É simples, você veja a cor da urina. Se a cor da urina estiver clara, você está hidratado. Se ela estiver amarela, um pouquinho mais forte, tipo suco de laranja, olha, você está desidratado. Então, a quantidade de líquido diário que você deve tomar está em relação com a temperatura do dia, está em relação com a atividade que você está fazendo, se é física, se você está transpirando muito, se o dia está muito calor, se você está dentro de um ar-condicionado. Quer dizer, então, a necessidade hídrica vai depender do verão, do inverno, do ambiente que você está. Mas, de qualquer maneira, sempre você deve manter uma boa hidratação se você quer evitar a formação de cálculo. Se você quiser evitar, faça atividade física também, porque a vida sedentária leva à formação de cálculo. Se eu deixar um homem acamado 15 dias, ele começa a fazer cálculo por depósito na bexiga. Ele pode fazer um cálculo de bexiga. Por eliminação dos cristais, ele não se movimenta, ele pode calcificar muito fácil. Então, os cristais, você fala, escuta, mas é genético? Eu diria, não é bem genético, mas você tem algumas características familiares e você tem algumas substâncias, inclusive no rim, chamadas substâncias que são inibidoras da cristalização. Então, o próprio rim produz essa substância. Algumas famílias têm essa substância um pouco mais diminuída. Então, tem uma predisposição maior na precipitação dos cristais. E aqui tem uma coisa interessante, Mafalda. Nós temos na natureza um produto chamado limão, ou as frutas cítricas, que elas contêm citrato. O citrato do limão, ele inibe a cristalização. Então, se nós tomássemos todos os dias limonada a 6%, não precisa ser limão puro, aquela coisa que pode ser desagradável, não. Limonada a 6%, ter o hábito, deixa os refrigerantes de lado, que é tudo isso é artificial. A natureza está te dando aí, olha, o citrato puro. Eu não preciso tomar comprimido, eu também tenho. Mas se a gente tivesse o hábito de estar principalmente com o limão, fruta cítrica, em especial o limão, que tem muito citrato, diminuiríamos muito a quantidade de formação de cálculo por inibir essa cristalização. Agora, a partir do momento que tem o cálculo, pode ser quebrado o cálculo lá pela máquina, ou às vezes ele trava e não sai e tem que ser cirúrgico. Isso, tem que ser cirúrgico. Até antes disso, vamos começar pelo sintoma do cálculo. O que acontece? Como é que eu sei que tem um cálculo renal? Pela cólica. Dói aqui. Dói, normalmente é cólica. Tá? Quando esse cálculo ele está descendo e vai para o ureter, ele dói bastante o rim. Quando ele está entrando na bexiga, entra uma vontade quase que iminente de urinar a cada segundo. Na mulher parece ter uma infecção urinária, no homem também. Mas na mulher parece que ela tem uma infecção urinária. Não para, porque o cálculo ele provoca uma irritação na bexiga e você urina pouquinho toda hora e tem uma ardência às vezes no final. Porque às vezes o cálculo já está dentro da bexiga e quando a bexiga contrai, tem dor, principalmente no final. Bom, como é que eu tenho que fazer? Quais são os métodos diagnósticos? Hoje em dia, nós temos muito bons ultrassonografistas que conseguem ver de uma papilha renal até o ureter lá embaixo. Então, às vezes, eu evito fazer um raio-x com contraste. Posso fazer?
urografia excretora, posso fazer tomografia, que é o gold standard para a gente poder fazer o diagnóstico. Mas se eu tiver na minha mão um ultrassonografista muito bom, eu consigo saber onde é que está a localização desse cálculo. Uma vez localizado, se ele estiver do ureter para baixo, nós temos os ureteroscópios. Os ureteroscópios flexíveis e semirrígidos, que eu posso até entrar dentro do rim via uretral, sem ter que fazer corte, sem ter que fazer nada. E vamos lá e fragmentamos esse cálculo com laser. Ele pulveriza e nós retiramos esse cálculo. Quando você tem cálculos muito grandes dentro do rim, às vezes a litotripsia extracorpórea, que é essa máquina, ou Litostar alemã, Siemens, tem uma Dornier, tem uma série de máquinas nesse sentido, você pode fazer uma outra opção sem ter que cortar, tirar costela, nada disso. Fazemos uma cirurgia chamada percutânea. Através de um furinho, você vai até o rim, através de laser ou ondas de choque, você fragmenta esse cálculo e retira por um tubo. Ou seja, melhorou muito nesses últimos 20 anos, Mafalda. Foi uma revolução em termos de tratamento de cálculo renal no mundo. Né? Qual que é a frequência que nós temos a nível mundial? Cerca de 10 a 12%. Está aumentando. Era um pouco menos, era de 6 a 8, hoje está de 10 a 12. Por quê? Tem a ver também com a longevidade, nós estamos ficando mais velhos, mais tempo. O cálculo renal pega mais de 30 a 50, mas nós estamos vendo com pessoas de mais idade. Ficam mais sedentários, tomam um pouco líquido e as pedras descem. E elas dão cólica e você tem que tratar. Né? Então, no mundo inteiro, nós temos uma média hoje de 12%. Imagina que nós somos 7 bilhões, quase 700 milhões com cálculo renal. Né? Bom, a partir do momento que é detectado, localizado, ele pode ser extirpado, tanto a laser, como você falou agora há pouco. E a cirurgia aberta é bem raro, né, doutor Celso? Hoje em dia é muito raro. Antigamente nós fazíamos isso principalmente para cálculos coraliformes, cálculos grandes. E talvez seja até melhor para o rim do que bombardearmos tanto, entrarmos, fazer uma anestesia, uma série de coisas. Então, dependendo do caso, às vezes a cirurgia aberta está muito bem indicada. Eu gostaria de deixar um recado extremamente importante para quem tem cálculos e que expulsam o cálculo de uma forma frequente. Qual é a preocupação de quem tem o cálculo? Preocupação quando dói. Quando dói. Se eu tenho um cálculo que está provocando cólica, eu tô querendo dar uma solução para parar essa dor. Muito bem. E o urologista? O urologista fala, está doendo? Tá. Tudo bem, vamos tirar essa dor, mas tem uma coisa boa nisso tudo. O seu rim está funcionando, porque você está tendo cólica. Bem, o que eu queria chamar a atenção é isso. Você tem cálculo renal, você teve a cólica e parou de doer. Não dói mais. Quando para de doer, o que você fala? Graças a Deus, parou de doer. Não preciso fazer mais nada. Esse é um grande erro. Porque quando o cálculo para de doer, você tem 3 situações. Primeiro, está aqui, ó, expulsou a pedra. Ótimo, expulsou a pedra. Segundo, olha, o cálculo mudou de posição e está permitindo que a urina passe ao redor dele. Mas continua lá. Continua lá, mas não está dando cólica. Ele está numa posição que não está obstruindo o ureter. Terceiro, e esse é o complicado, ele tapa totalmente o ureter, iguala a pressão de filtração, não filtra mais urina, o que vai funcionar é o outro rim, e aí você tem de 7 a 8 semanas para perder esse rim. Ninguém perde o rim com dor. Se perde o rim quando não dói. Você fica tranquilo, não vai atrás do médico. Quando você vai 6 meses depois para fazer uma avaliação, você perdeu aquele rim. Ele está com um parênquima diminuído, um rim atrófico ou dilatado, com uma hidronefrose, importante por causa de uma dilatação, que parou de doer. Ou seja, o teu rim parou de doer porque parou de funcionar. Então, para as pessoas que têm cálculo, fiquem atentos a isso. Deu a cólica, vá ver, vá se tratar, vai tirar a dor. Parou a cólica, comprove que você não está mais com o cálculo. Porque você tem uma grande chance de estar com o cálculo e aí esse é o princípio para poder destruir um rim. Portanto, mude a qualidade de vida. Tire essa pedra do seu caminho, essa é a grande verdade. Muito bom. Não é verdade? Você tem o seguinte, as pedras quando são pequenas, de 4, 5 milímetros, você tem uma chance de 60% a 70% de expulsão espontânea. Se for para 6 milímetros, passa a ser uns 45%. Se for a 7 milímetros o tamanho, vai para 30%. Se for mais de 8 milímetros, 10%.
de chance de expulsão. Os métodos hoje que nós temos para tratar são, Claro. São métodos bastante inócuos, comparados aos antigos. Né? Para um cálculo no ureter tinha que fazer uma cirurgia grande, ficar internado uma semana com dreno. Hoje nós operamos às vezes de manhã, pode ir embora à noite, entendeu? Então não justifica não fazer um acompanhamento com esse cálculo, esporadicamente saber como é que você está, manter uma boa hidratação, mantenha-se uma boa alimentação, não pare de comer queijo. Pode comer o teu queijo. Ah, mas tem cálcio. Escuta, principalmente as mulheres, que às vezes mulheres magrinhas, baixinhas, que têm uma chance de fazer osteoporose, não vai parar de comer cálcio, e nem as crianças. Eu já atendi criança que proibiram de comer cálcio, de tomar leite, de tomar iogurte, tomar sorvete que tinha cálcio, porque essa criança podia formar cálculo. O que aconteceu? Essa criança estava ficando com osteopenia, ou seja, não pode. Tome seu cálcio normal, alimentação normal, no entanto, boa hidratação. E para ver se está bem hidratado ou não, simplesmente olhar a cor da urina e deixá-la clara. E qualidade de vida para você que está assistindo o programa Saúde Total.